Queridas, é uma alegria estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre aflição e paz. E eu queria começar contando um pouquinho sobre algo que eu tenho visto recentemente no Instagram. Recentemente eu ouvi uma palestra de Simone falando sobre redes sociais e eu me peguei outro dia no Reels do Instagram, mais uma vez, gastando meu tempo. Aí eu me lembrei que eu, tinha um tempo contado, eu precisava prestar atenção no que eu estava gastando tempo, só que Deus mandou ao meu caminho um Reels interessante, então pelo menos isso deu certo. E muito interessante, porque era uma crítica a um TikToker que estava postando online suas aflições. Esse TikToker era uma mulher trans, na verdade era um homem que estava iniciando o processo para se tornar mulher, já tinha iniciado processos cirúrgicos e estava com a voz grossa ainda, indo para restaurantes, toda enfeitada de mulher, e esperando que os garçons falassem com ele com o pronome que ele decidisse o que seria. Ela, senhora, senhorita, tratasse ele como se fosse mulher. E toda vez que o garçom errava, ele então olhava para a câmera e dizia aí, é com isso que eu tenho que lidar. O sofrimento da pessoa era que a outra pessoa não estava reconhecendo a identidade distorcida, escolhida por esse homem. E isso foi ao longo de vários dias e foi levantando simpatização de muitas pessoas desse movimento LGBTQ+. E a crítica, então, surgiu em torno disso aí, dizendo como ousa uma pessoa querer chamar a atenção do seu sofrimento com base numa coisa tão absurda. Mas eu quero trazer aqui, rapidamente, e eu já fui por uma tangente depois da palavra do pastor Vitor, que a Elisabeth Elliot, ela descreve o sofrimento com uma definição bem bacana. Uma definição bem bacana que ela resume no livro dela, O Sofrimento Não É Em Vão. E ela diz o seguinte, que sofrimento é ter o que não se deseja ou desejar o que não se tem. Ter o que se não deseja, desejar o que se não tem. E eu achei máximo essa definição, por quê? Porque ele, primeiramente, define o sofrimento e a aflição como sendo primordialmente um campo de batalha dentro do nosso próprio coração. O sofrimento não está aqui fora, o sofrimento é aqui dentro. Por quê? Se eu não desejo algo e eu perder isso, não vou sofrer a esse respeito. Então, aquilo que nos faz sofrer vai revelar muito a respeito do nosso coração. E o sofrimento, portanto, muitas vezes, não é um sofrimento justo. Há muitas aflições que nós passamos nessa vida que são consequências nossas, das nossas decisões, dos nossos pecados, dos nossos desejos distorcidos, como nós vemos no caso deste homem, confuso, com a identidade totalmente distorcida. Alguns anos atrás, não vou entregar minha idade, alguns anos atrás, eu estava assistindo um filme chamado Hotel Ruanda. Quantas aqui já assistiram esse filme, Hotel Ruanda? Gente, vocês têm que assistir. É uma história verdadeira a respeito do genocídio que aconteceu em Ruanda, um país na África, entre dois grupos que existiam lá na época, não sei como está atualmente, e que um grupo, de repente, começou a atacar o outro grupo. E o outro grupo não era nada mais, nada menos do que pessoas normais, como eu e você. Eles começaram, então, a invadir as casas, matar mulher, criança e tudo mais, simplesmente por serem quem eles eram. E esse filme, ele retrata, então, essa história de uma pessoa, de um homem, que é casado com a mulher desse grupo que estava sendo perseguido, e ele, no seu hotel, ele não era desse grupo perseguido, ele, no seu hotel, ele começa a receber pessoas e acomodar nos quartos como refugiados e tentando manter a coisa mais tranquila possível para socorrer o quanto ele pudesse. E no meio de toda essa batalha, esse genocídio muito sanguinolento, começam a aparecer as forças da ONU e tudo mais,
E aparecem também jornalistas americanos. E aparece um particularmente que está interessado em filmar, em divulgar ao mundo. E o dono do hotel vai lá e começa a conversar com ele e pergunta, né, você precisa, filma isso aqui, mostra para o mundo o que nós estamos passando, o que nós estamos sofrendo, porque o mundo precisa saber. E aí o mundo vai fazer alguma coisa a respeito, eles vão mandar o exército, eles vão mandar pessoa aqui para nos socorrer, porque eles vão ver o quanto nós estamos sendo atacados inocentemente, injustamente. E o jornalista falou assim, não é assim que funciona. Se eu passar isso aqui, isso pode até passar na televisão. Só que as pessoas vão olhar, vão assistir, vão se entristecer, vão desligar a TV e vão voltar a comer o seu almoço. E não vão fazer mais nada. Não vão fazer mais nada. E o que a gente percebe nisso aí? O que a gente percebe? É que se o sofrimento ele é um resultado daquilo que nós termos o que nós não desejamos, ou nós não desejarmos aquilo que nós temos, quando os nossos desejos são muito incompatíveis, nós não sentimos empatia um pelo outro. É impossível nós sofrermos com os que sofrem, chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram, se nós não tivermos um objetivo em comum e nós não amarmos as mesmas coisas. E por isso, minhas irmãs, a igreja é tão importante. Por isso que a igreja é tão importante, porque como corpo de Cristo, nós somos chamadas a termos o mesmo pensamento de Cristo, a mesma mente de Cristo, que acima de tudo desejou cumprir a vontade do seu Pai, entregar-se por amor ao seu povo, pregar a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus aqui neste mundo. Se há coisa mais unificadora neste mundo que possa nos fazer nos compadecer dos nossos irmãos e irmãs em qualquer situação que eles estejam, essa é a verdade que vai nos unir. Essa é a verdade que vai nos unir. E é um assunto muito relevante hoje em dia, não é mesmo? Especialmente hoje, depois da tragédia que nós vimos lá no Rio Grande do Sul. De coisas que muitas vezes tem gente que vai lá. Eu soube de gente que foi até lá para fazer turismo de enchente. Não foi para ajudar, não foi para socorrer. Foi para pegar o barco, ficar olhando, filmando, postando na internet, mas as pessoas dizendo e denunciando essas pessoas que estavam indo e voltando de barco vazio porque queriam apenas a fama na internet. Não havia compaixão. Não havia compaixão no coração. E a aflição não é a coisa pós-moderna, né? A aflição não é a coisa da nossa atualidade. A aflição, sofrimento e dor é uma coisa que está presente desde a queda, desde a quebra. E eu quero contar para vocês agora, eu não posso deixar de contar essa história, já que me deram o título de uma palestra tão nítida, né? Vou contar a história, e talvez vocês reconheçam, de uma família que passou por grande sofrimento. E no final vou revelar, para quem não conhece a história. No final conto um pouquinho mais, e aí talvez a ficha caia. Mas, de qualquer forma, vou começar de qualquer forma. Em 1873, saía dos Estados Unidos um navio indo para Londres, se não me engano, passando pelo Atlântico. E neste navio havia uma família, parte da família era uma mãe com suas 4 filhas. A mais velha tinha 11, aí tinha uma outra de 9, deixa eu ver aqui, 11, 9, 5 e 2 anos. Tá? Annie, Meg, Bessie e Taneta. E a mãe, Ana. E ela estava lá indo de férias, passar férias lá na Europa. O pai ia vir logo em seguida, ele ficou nos Estados Unidos para resolver uns assuntos. E no meio do caminho, chegando lá, para chegar lá, na Europa, o navio colide com um navio menor. E as pessoas acharam, não, está tudo bem. Quando começaram a perceber que a tragédia era maior do que esperavam, foi 12 minutos para o navio afundar completamente. 12 minutos em que o navio rachou em 2 e mais de 200 pessoas morreram. Em meio a tudo isso, quando Ana descobriu que, de fato, o barco ia afundar, conta essa história, que ela tomou suas filhas, subiu lá, ajoelhou com elas e orou, pedindo para que Deus tivesse misericórdia da vida delas.
mas que ele as ajudasse a aceitar o que viesse pela frente. A menorzinha, a Taneta, ela viu um pastor mais adiante, o pastor Weiss. Ela correu até o pastor e falou assim: pastor, ore por mim, por favor. E o pastor orou. Foi uma oração simples, falou: o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós. E aí a Taneta correu de volta, a Taneta de 2 anos, tinha acabado de completar 2 anos, fazia poucos 3 meses. Correu de volta para a mãe. E no momento que correu de volta para a mãe, um barco partiu ao meio e todos caíram. A mãe relata que ela afundou, ainda conseguiu agarrar a filha dela, a Taneta, mas a correnteza do navio, puxando todos para baixo, arrancou a filha da mão dela. E ela viu a filha afundar até as profundezas, de 2 anos. A mais velha afundou, nunca mais foi vista. As duas, no meio de 9 e 5 anos, elas até conseguiram voltar à superfície, estavam sendo socorridas por um americano que estava levando elas em direção ao bote salva-vidas. Mas, quer seja por causa de ferimentos, quer seja por causa de cansaço, as duas afundaram e morreram. Ana perdeu a consciência e ela foi socorrida depois por um milagre, porque uma tábua de madeira havia flutuado por debaixo dela e mantido ela sob a superfície. E quando ela foi resgatada e levada até o barco, ela sabia já que tinha perdido a filha mais nova e ela começou a procurar as outras filhas. E quando ela percebeu que tinha perdido as 4, ela correu até a beirada do navio que havia socorrido ela e ia se jogar para se juntar a elas. Só que o pastor Weiss estava lá e segurou ela. E, em meio a tudo isso, ele acalmando ela e tudo mais, ele ouviu ela dizendo: o Senhor me deu minhas 4 filhas pequenas e elas agora foram tiradas de mim. Um dia eu entenderei o porquê. Um dia eu entenderei o porquê. Muitas vezes a gente conta, eu já contei essa história muitas vezes por cima, né? Eu conto essa história falando a respeito de uma mãe, né, uma família que perdeu as 4 filhas num acidente, mas quando a gente começa a entrar em detalhes, não é mesmo? Quando a gente começa a falar a idade da filha, quando a gente começa a falar como a mãe passou por essa aflição, o que ela pensou, o que ela fez, nós começamos a nos sentir mais próximas disso aí. Por quê? Porque os nossos desejos não são tão diferentes. Quantas aqui têm filhos menores de 5 anos? Levanta a mão. Quantas de vocês sentiram tristeza ao ouvir essa história? Levanta a mão. Não se entreguem. Não se entreguem. Queridas, é uma dificuldade muito grande falar sobre esse assunto de aflição e paz. Porque eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por isso. E eu não sei o sofrimento que vocês estão passando hoje. Eu tenho certeza que muitas aqui passam diariamente lutas das quais eu nunca saberei nem um centésimo a respeito. Então, como é que eu poderia falar mais a respeito? Eu acho curioso, porque tanto a Elisabeth Elliot quanto o C.S. Lewis, quando eles vão falar a respeito da dor, né? A Elisabeth Elliot, no seu livro, né, O Sofrimento Não é em Vão, e o C.S. Lewis, quando ele fala sobre o problema da dor, os dois começam o livro falando sobre a incapacidade deles de abranger tanto sofrimento, por eles mesmos nunca terem sofrido tanto quanto outras pessoas. Mas o ponto é, independente da sua experiência com sofrimento, com dor, aflição, o que nos une, primeiramente, é que nós sofremos das mesmas calamidades. Nós sofremos da mesma natureza pecaminosa, nós moramos no mesmo mundo quebrado e todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. Independente se é pequeno, como, por exemplo, um enjoo na gravidez. Né? Enjoo na gravidez é péssimo, mas não é a perda de um filho. Não é a perda de um filho. Na verdade, é o que eles dizem, né? É o problema da bênção. É o problema da bênção. Quer seja, independente do que tipo de sofrimento vocês estão passando. A verdade é que quando nós desejamos a mesma coisa e amamos ao mesmo Deus, nós podemos compadecermos de nós mesmos e nos aconselhar mutuamente. E é com base nisso, não com base na minha experiência, então, que vamos falar um pouquinho mais a respeito. Então, o que é sofrimento? O sofrimento ele vem de tantos tamanhos diferentes, de tantos tipos diferentes. E a Elisabeth Elliot ela descreveu de uma forma incrível, né?
Mas o C.S. Lewis ele tem um outro jeito legal de descrever, outro jeito interessante, que inclusive a Elliot comentou a respeito no seu livro. E ele fala que o sofrimento é como se fosse um sistema de alarme, né? O sofrimento é a dor, na verdade, que ele fala a respeito da dor, é como se fosse um sistema de alarme. E é o que Deus usa, e essa frase dele, que o sofrimento, a dor, é o megafone de Deus para o mundo, para despertar um mundo ensurdecido. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo ensurdecido. Eu sei que há muitas coisas nesse mundo que a gente pode ignorar. Quantas de nós já comemos sem prestar atenção no sabor da comida? Larissa vai falar mais a respeito sobre comer para a glória de Deus. Mas muitas vezes nós não comemos para a glória de Deus e nós comemos de uma forma corriqueira e a gente não aprecia o sabor, não aprecia o prazer. A gente faz, come. E o prazer é uma coisa que a gente pode até ignorar. A beleza das coisas nós podemos ignorar. A maravilha das coisas, como as coisas se encaixam, funcionam, a gente até consegue ignorar. Mas a dor a gente não consegue ignorar. Vocês já chutaram o canto do sofá com o dedinho mindinho? Já. Eu já chutei tanto que perdi a unha do meu dedo. Parece que só acertava naquela unha. Só acertava. Parecia que ela queria cair, de tanto que eu acertava aquele dedo mindinho. Ficou roxo e caiu a unha. Mas eu digo para vocês que até a dor no dedo mindinho é capaz de fazer você perder a cabeça, porque a dor não é algo que se ignore. Quem vive com a dor sabe muito bem sobre isso. É algo debilitante. É algo que vai gritar e chamar a nossa atenção até que nós não consigamos fazer mais nada. Por quê? Porque a dor em si não é o nosso problema. O problema é o que a dor está denunciando a nosso respeito. Quando nós sentimos uma dor de cabeça, o que isso está dizendo a nosso respeito? Está denunciando alguma coisa, né? Está dizendo ao nosso respeito alguma coisa está errada. Você precisa dormir mais. Ou como minha mãe falou, você precisa beber mais água. Beba mais água, durma. É um remédio para tudo. Você beber e dormir, tá ótimo. Não precisa metade dos remédios que você toma. Ok, mãe. Mas a dor, ela vai denunciar algo ao nosso respeito, porque nós não conseguimos ignorar a dor. Deus usa isso para dizer, preste atenção, porque tem alguma coisa errada. Ou tem alguma coisa para acontecer. Está para acontecer alguma coisa, ou precisa ser resolvida alguma coisa. E o sofrimento, então, a dor, vai apontar justamente para o fato de que nós vivemos num mundo quebrado. Para o fato que nós fomos criados para algo muito maior do que isso. E o próprio C.S. Lewis tem uma frase maravilhosa que fala a respeito disso. Ele diz, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo possa satisfazer, ou seja, um desejo não satisfeito que vai causar o quê? Sofrimento, né? Um desconforto, uma dor, uma ansiedade. A explicação mais provável é que eu fui feito para o outro mundo. Se há algum desejo dentro de mim que nada aqui nesse mundo consiga satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para o outro mundo. Então, queridos, nós estamos num dilema aqui, né? Nós estamos num dilema. Nós estamos num mundo que vai oferecer para nós muitas coisas, vai tirar de nós muitas coisas, vai confundir a nossa cabeça sobre o que presta, o que não presta, o que é bom, o que não é bom, o que nós podemos opinar a respeito do sofrimento do outro, o que não podemos opinar. Mas a dor não passa. A aflição pega cada uma desprevenida. E eu queria, então, ver com vocês o que a Bíblia fala a esse respeito. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1. Versos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Eu não sei que versão vocês têm aí, eu vou ler da versão NAA. E diz o seguinte, meus irmãos,
tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, talvez na sua Bíblia está tribulações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falta nada. Perfeitos e íntegros, sem que lhes falta nada. Ora, a gente já percebeu aí que tem um motivo para o nosso sofrimento, né? A gente poderia acabar aqui a palestra e dizer, pronto, a gente sofre por isso e, portanto, tenham paz, né? Alegrem-se, ponto final. É uma ordem aqui. Tenham por motivo de grande alegria. Em inglês diz count it all joy, ou seja, considere como alegria. É alegria. Não tem como escapar. É uma grande alegria. Por quê? Porque nós estamos passando por provações para um motivo determinado. E aqui cabe a frase da Elizabeth Elliot, que ela usaram como título do livro dela, o seu sofrimento não é em vão. Não é em vão. Por que não é em vão? Porque não tem um propósito. Tem um final, tem um objetivo. E qual é o objetivo que Tiago fala aqui? A provação acontece para que vocês sejam perfeitas e íntegras, sem que lhes falte nada. Sem que lhes falte nada. Eu fico assustada com isso, irmãs. Porque eu olho para mim e eu vejo muita coisa faltando. Aí eu penso assim, então Deus vai mandar muita tribulação ainda no meu caminho. Senhor Deus, resolva logo esse problema, ou me leve logo. Porque na glória eu vou estar completa e perfeita e íntegra. Porque, por enquanto, se for para eu virar perfeita aqui na terra, eu vou sofrer demais. Porque, por enquanto, está tranquilo, né? O pior que eu estou tendo, por enquanto, está sendo o meu enjoo de gravidez. Mas aí a gente fica com medo, né? Será que Deus vai mandar uma tribulação mais adiante? Será que Ele está me preparando para alguma coisa mais adiante? Porque, assim, eu quero isso. Eu quero ser perfeita, íntegra, sem que me falte nada. Se a provação é o caminho pelo qual Ele vai fazer, então eu preciso fazer o quê? Considerar isso uma grande alegria. Se Deus me der tudo o que eu quero e não se importa em me testar, em me provar, em me fazer crescer, tem alguma coisa errada? Não parece que está sendo produzido algo em mim. Mas eu quero chamar a atenção aqui a vocês a essa palavrinha perseverança. E mais adiante a gente vai falar aqui sobre inconstância. Inconstância. Então vamos falar agora um pouquinho sobre constância. O que é constância? Constância é uma qualidade que vai implicar firmeza e perseverança em alguma atividade ou atitude ao longo do tempo. Então, aqui a gente encontra a constância onde? Nas tribulações, quando a pessoa vai produzindo, então, perseverança. E essa palavrinha aqui, perseverante, sabendo que a aprovação de vocês, que vocês têm, produz perseverança, é uma palavrinha que em grego é hipomoné, hipo, embaixo. Significa literalmente manter-se debaixo de. Manter-se. Firme. Ficar. Então, o que está dizendo aqui? Porque provações, a palavra provações aqui envolve também pressão forte externa e interna. O que nós estamos vendo aqui é que a provação da nossa fé vai produzir perseverança, ou seja, nós vamos continuar suportando a pressão e a provação que Deus vai nos mandar. Vai suportar. A gente não quebra, não desiste, não sai correndo, a gente suporta. Eu não sei vocês, mas isso parece impossível para mim. Perguntaram para Elizabeth Elliot, quando ela voltou lá para a tribo indígena que matou o marido dela, e ela foi lá morar por alguns anos com a filhinha dela de 3 anos, perguntaram para ela, como é que você suportou a solidão? E ela respondeu, não suportei. Aí olharam para ela confusa, não, mas como é que você suportou? Você não falou que, né? Foi lá, sofreu e tudo mais por amor aos índios, como é que você suportou a solidão? Ela falou, não suportei. Por quê? Porque era Deus que estava lá suportando com ela. Era Deus que estava lá acompanhando ela. E ela sofria
em paz, sabendo que Deus estava acompanhando ela. Então, essa perseverança, será que essa perseverança é uma coisa impossível para nós? Não, de forma alguma. Porque perseverar ou manter-se debaixo dessa pressão, suportar, ficar firme, não depende de quantas vezes você fracassa, não depende de quantas vezes você cai, depende de quantas vezes você volta. Depende de quantas vezes você volta os seus olhos a Deus e clama por Ele, por socorro, por ajuda nas tribulações e responde a Ele com gratidão no coração. Isso é perseverança, não é ser perfeita. É caminhar para a perfeição. Se você fosse perfeita, não precisaria de tribulação. Mas por causa desse alvo último, nós somos chamados então para, mesmo caindo, mesmo fracassando, nós sermos constantes suportando aquilo que Deus manda ao nosso caminho. Então, esse é o perseverante. Então, ser constante é ser perseverante. É sempre voltar, manter-se firme. Tudo bem, eu falhei, eu vou lá mais uma vez. Eu vou lá. Eu confio no Deus que me colocou nessa situação. Eu confio na bondade dele. Eu confio na soberania dele. E ser constante, então, é ter também esperança. O perseverante, ele vai manter a sua constância, não porque ele acha que a tribulação é legal. Né? Quem suporta a tribulação, a provação, o sofrimento, não está lá porque acha bacana, porque é massa, não é agradável, eu gosto disso. Né? Só se fosse sadomasoquista, né? Uma pessoa que gosta de sentir dor e sofrimento, uma pessoa que está com os desejos totalmente distorcidos, mas uma pessoa que suporta o sofrimento, não é porque ela gosta do sofrimento em si, mas porque ela está esperando por algo que vale a pena o sofrimento. Romanos 8,18 fala o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Perfeitos, íntegros, sem que nos falte nada. Perfeitos, íntegros, sem que nos falte nada. Quem espera, então, quem suporta, quem é constante, é aquele que acredita que há algo no final do túnel, pelo que vale a pena esperar. Pelo que vale a pena suportar aquilo. Nós temos esperança naquilo que cremos que vale mais a pena do que todo o sofrimento que nós estejamos passando. É que nem uma mãe que vai parir, né? Quando eu engravidei agora pela 4ª vez, eu olhei para o Ronaldo e eu quase chorei. Eu falei, entrou, agora vai ter que sair. E eu lembrei dos últimos 3 partos, né? Eles dizem que a gente esquece. Não esquece, não. Os meus 3 últimos, os primeiros 2 eu fiz sem anestesia, sem nada. Foi parto natural. No 3º eu clamei por anestesia. No 4º eu estou pensando em cesárea. Brincadeira, eu vou enfrentar. Ô Senhor. Mas a gente já sabe a dor que vai sentir e fica ansiosa, clamando, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, porque aquela dor é insuportável. Né? A gente só aguenta porque, né, não tem, naquele momento não tem para onde escapar. O marido não pode suportar essa dor por nós, só pode segurar a nossa mão e falar assim, respira, respira. E a gente manda aquela boca. Meu marido falou que eu não me lembro, né? Porque a gente vai para Partolândia, né? Fala que eu xinguei ao Sebastião e falei assim, se saiu de mim é porque estava dentro do meu coração, né? Então, Deus me perdoe pelo que estava no meu coração. Mas por que a gente suporta aquela dor? Porque a gente sabe, pelo menos naquela instância, que a dor é a nossa amiga. Que a dor, com cada contração, o corpo está empurrando o bebezinho para mais perto da gente. Empurrando. Isso é até uma técnica para a gente conseguir suportar a dor. A gente considerar e pensar, não, a dor é boa, a dor é boa. Mas é verdade. Quando a gente entra no sofrimento pensando, Senhor Deus, essa dor vai ser horrível, terrível, péssima, não vou aguentar. Psicólogos e confirme aí, a cabeça já entra pronta para desistir. Pronta para desistir. E a dor se torna cada vez mais insuportável. Portanto, da mesma forma, quando nós olhamos para a mulher que está entrando em trabalho de parto e suportando as dores, não as mulheres que vão lá espirram e o bebê nasce, né?
Mas mulher que passa 15 horas suportando dores, até mesmo se for no final, ter que ter uma cesárea, não importa. O fato é que quando nós encaramos a dor como tendo um alvo final, uma esperança no final do túnel, Deus vai nos dar o alívio necessário para esta dor, para esse sofrimento. Qual, então, é o motivo de esperança do cristão? E eu quero levar vocês agora para um outro trecho muito, muito parecido. A maravilha da Bíblia é essa. É que, independente de onde você for, a verdade é verdade. As palavras são sincronizadas, a verdade é sincronizada. Então, um outro autor falou de uma forma muito semelhante ao que Tiago falou agora no primeiro capítulo. E esse foi Paulo, em Romanos, capítulo 5, versos 3 a 11. E ele fala o seguinte, de uma forma muito semelhante. Gente, deve ser tão maravilhoso, né? Quando a gente pega um trecho da Bíblia e a gente fica, eita, outro autor falou uma coisa tão parecida e as coisas casam e fazem sentido no contexto. E diz o seguinte, lá em Romanos 5, versos 3 a 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Essa é uma palavrinha diferente, viu? Só para não dizerem que eu estou dizendo que é a mesma coisa. Essa palavrinha é diferente. A outra estava mais relacionada com provação de fé. Um teste mesmo, a provação da fé. Mas essa palavrinha aqui, tribulação, significa literalmente sofrimento, angústia, aflição. Mas Paulo fala a mesma coisa. Ele fala, nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz hipomoné. A mesma palavra. Produz perseverança. E a perseverança produz experiência. Essa experiência aqui não é aquela experiência que a gente fala assim, eu também passei pela mesma coisa, né? Deixa eu te contar o caso. Aí a gente conta o caso, né? Quando a outra pessoa está contando tudo que passou e sofreu, aí a gente só está ouvindo e esperando a pessoa parar de falar para a gente poder contar a nossa experiência também, né? É o que acontece muitas vezes. Por isso que Tiago fala, né, esteja todo homem pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio para se irar. Tá? Então, ouçam as irmãs que estão contando sobre as experiências e o sofrimento delas. Tá? Nós somos criadas para nos compadecermos de umas das outras, não para ficar vomitando tudo que a gente quer falar em cima da outra, sem se importar com o que a outra tem para falar. Mas diz aqui que a perseverança produz experiência. Essa experiência é como se fosse um selo da Anvisa. Tá? Não que o selo da Anvisa vai dizer algo a respeito do nosso caráter. Mas experiência significa aqui, literalmente, é um documento que foi comprovado, foi testado, é a comprovação do seu caráter. Ou seja, essa pessoa passou pelo fogo e ela foi comprovada. Está aqui o selo. A experiência. Está escrito, dokimé, é a palavra. Dokimé significa prova, caráter, teste. Essa pessoa passou pelo teste e seu caráter está aprovado. E isso é uma coisa maravilhosa, queridas. Não é algo que nós vamos pegar assim, o nosso certificado e esfregar na cara da outra, não. Essa experiência, esse caráter, é primeiramente para o nosso benefício. Para o nosso benefício. Por quê? O que a gente vê logo em seguida? Que a experiência produz esperança. Como assim? Como assim? Experiência? Meu caráter vai produzir, mas eu já sabia que era assim. Como é que isso vai produzir esperança? Não, você não era assim não, irmã. Você não suportou a tribulação e a provação porque você é forte. Você não suportou nada disso porque você é capaz, porque você consegue. Não. Você é empoderada. Você suportou porque Deus estava lá com você. E por causa do Espírito Santo, e vai falar mais adiante, por causa do Espírito Santo que foi colocado no seu coração. E, portanto, o trabalho que o Espírito Santo está fazendo no teu coração, durante a tua aflição, durante a tua dor, enquanto você deposita sua confiança e esperança nele, enquanto você sonda o seu coração para ver se seus desejos estão alinhados com ele, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração para produzir um caráter manso e humilde como o caráter de Cristo. E aí, quando você olha para si mesma, tendo atravessado o vale da sombra da morte e olhando para o que Deus fez na tua vida, você pode falar assim, eis que eu digo, eu vejo a obra do Espírito Santo na minha vida. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Portanto, se o que Jesus falou é verdadeiro, que ele enviou o Espírito Santo para trabalhar em mim, quanto mais
as demais promessas dele. Quanto mais as demais promessas nele. Eu vejo em mim algo que eu não poderia ter feito por mim mesma. Eu vejo em mim algo que somente o Espírito Santo poderia ter feito. E suportar mansamente as aflições pelas quais eu passo. Em suportar a traição, em suportar a doença, em suportar dificuldades financeiras, em suportar perseguição no trabalho, em suportar todo tipo de dor, não me desesperando, não querendo desistir de tudo, apenas porque o Espírito Santo estava em mim. Porque se fosse por nós, todas nós estaríamos que nem a Ana, quando ela descobriu que as 4 filhas morreram, querendo pular do barco também. O que segurou ela foi o Espírito Santo. O que segura você é o Espírito Santo. E isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança. Portanto, a tribulação produz perseverança. Nós nos mantemos firmes debaixo das pressões. Nós nos mantemos fiéis ao Senhor. A perseverança produz experiência, comprovação do nosso caráter, prova de que Deus está fazendo uma boa obra em nós e que Ele vai terminar. E o caráter e a experiência vai produzir esperança. A esperança vai produzir paz. Aflição e paz. Tem um mundo aí no meio. Uma coisa não vem ligada à outra necessariamente. Vai depender do trajeto que nós fizermos entre um ponto e outro. E continua. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez teria coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido para nós quando ainda éramos pecadores. Logo, mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. A ira de Deus, sermos lançados no inferno para toda a eternidade. Não há sofrimento maior do que esse. Não há aflição maior do que essa. E se Deus já nos livrou disso, do castigo eterno, o que é o sofrimento de poucos anos aqui nesta terra, irmãs? Eu quero que vocês pensem um pouquinho aqui. O que é eternidade? Vamos olhar. Eu não sei o que você está passando hoje, pelo que você já passou, pelo que você passará. Mas vamos olhar o seu sofrimento à luz, à perspectiva da eternidade. A eternidade, imagine que vai começar aqui. A nossa vida, você nasceu aqui. E a linha do tempo vai, então, se esticando, e não para mais. Tá? Imagine uma linha eterna. A sua vida não é nenhum ponto nessa linha, aqui. Seus 80, 90, 100 anos aqui nesta terra é um pontinho minúsculo, é um átomo aqui, comparado à eternidade que você viverá. Imagine a diferença entre sofrer por amor a Cristo, nesse pontinho único, para nós podermos desfrutar da presença eterna e glória eterna com Deus. Inverta isso agora. Imagine que esse sofrimento eterno seja teu. Imagine. Foi desse sofrimento que Deus nos livrou. Portanto, se Ele foi capaz de suportar em si, Jesus Cristo, se Ele foi capaz de suportar em si o castigo que nós merecíamos, o sofrimento que nós merecíamos, quanto mais Ele vai nos dar sustento nas aflições de hoje. E é uma paz, irmãs, que o mundo não nos dá. É uma paz que o mundo não nos dá. Só que qual é o nosso problema? Nós somos inconstantes. Voltamos lá para Tiago. Vamos lá para Tiago 1. Logo em seguida, versos 5 a 8, diz o seguinte: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, que eu imagino aqui, alguém aqui não necessita de sabedoria, levanta a mão. Ok. Mulheres piedosas de fato, tá? Todas nós precisamos de sabedoria.
É feito manada, viu? Ninguém levantou, então eu também não vou levantar. Mas eu acho que não preciso não de sabedoria. Você precisa sim, irmã. Especialmente se você pensa nisso. Se uma de vocês precisa de sabedoria em meio a aflições e tribulações, que muitas vezes nós precisamos, nós estamos no meio do sofrimento, nós clamamos, Senhor Deus, eu não sei por que o Senhor me colocou nisso, eu não fiz nada de errado, eu estou vivendo uma vida piedosa, eu estou fazendo tudo certo que o Senhor me mandou, eu sou Jó. Sou a Joana. Eu não estou entendendo. Meus amigos estão dizendo que eu estou errada. Eu já verifiquei, já me arrependi, já pedi perdão. O que mais o Senhor quer de mim? Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. O que a Bíblia fala aqui que a gente precisa fazer? A gente tem que fazer o quê? Pedir. Peça. Peça a Deus. E Ele vai fazer o quê? Vai dar generosamente. Gente, olha que coisa maravilhosa. A gente pode pedir uma Ferrari. A Bíblia não diz que Deus vai dar generosamente, né? Nem mesmo o salário do próximo mês, ele diz que ele vai dar generosamente. Mas sabedoria, a gente pode ter certeza que ele vai nos dar generosamente. Mas qual é a condição aqui? Ele vai dar a todos que pedirem com generosidade, sem reprovações, ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo ela indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Essa inconstante é justamente o contrário da perseverante, da constante, que se mantém debaixo da pressão. Ela é inconstante. Primeiramente, indecisa. Essa palavra indecisa significa literalmente dividida. Uma pessoa de duas mentes. Ela não sabe se confia em Deus ou sabe se confia no dinheiro, não sabe se a esperança dela está na salvação ou se está na comida. Ela não sabe em quem acreditar. Ela está com medo de agarrar um por medo de perder o outro. É uma pessoa indecisa. Inconstante. É uma pessoa instável, vacilante, que pode cair a qualquer hora. Vê a tribulação, tomba. Se desespera. Quer se anestesiar. Quer assistir TV. Quer tomar remédio. Quer correr atrás de homem para dormir e ter relações para poder esquecer a vida. Quer fazer drogas. Quer comer. Quer beber. Quer fazer tudo. Assistir Netflix, né? Bridgerton. É essa a moda agora, né? Bridgerton. Ou dorama. Crente assiste dorama, né? Bridgerton é coisa do mundo afora. Com aqueles decotes. Dorama é mais tranquilinho. Mas a gente se afoga naquilo que nós achamos que vai nos anestesiar. Por quê? Porque somos indecisas. Nós proclamamos a nossa fé em Jesus Cristo, mas nós achamos que Ele... Ai, as pessoas cochicham, né? As dorameiras, né, irmãs? Nós confiamos... Nós dizemos que é Jesus Cristo que vai nos salvar, mas, na verdade, nossa esperança está no doraminha, que vai tirar a mente do sofrimento. A gente pensa, o dia foi uma porcaria, eu sofri pra caramba, eu preciso agora ler a Bíblia? Não, eu vou assistir meu dorama favorito, porque eu tô doida para ver, né? Se vai acontecer, né? O amor, se ela vai... Enfim, eu nunca assisti. Sou crente. Depois vocês me contam os babados. Mas é uma pessoa, então, quando nós somos inconstantes, nós somos pessoas sem objetivo, sem foco, despropositadas. Nós entramos no trabalho de parto enlouquecidas, exigindo anestesia agora, cesárea agora, arranque essa criança de mim, tá com fogo lá dentro e faz ela sair, porque eu não aguento essa dor, eu não sei para que serve essa dor, eu não quero, Senhor Deus, tire de mim. Brasileiro é bom de tratar dor, viu? A minha mãe, amo minha mãe, homeopata. Meu pai é alopata, ela é holandesa, ele é brasileiro. Eu cresci a minha mãe tratando tudo com gotinhas. Gotinhas e aquelas bolinhas de açúcar. Funcionou, viu? Funcionou. Mas quando eu ia para o meu pai, de pirona. Rivotril. Não, brincando. Disse que o meu avô
Aí eu vou entregar, botava, né, mergulhava a chupeta no uísque para acalmar as crianças. Então, assim, não era brincadeira, não. Porque brasileiro a gente tem o costume, né? Que é muito fácil a gente ir para a farmácia e comprar um remédio para aliviar a dor. Tem uma dor de cabeça, toma paracetamol, toma Dilenol, toma dipirona. Tem isso, toma um remédio. Eu sempre tive muito medo, e meu marido que me perdoe, de ficar sem sentir a dor, porque eu fico com medo de estar acontecendo um desastre dentro de mim e eu não saber. Porque a dor, para mim, sempre foi um sinal de que tem alguma coisa errada. E eu quero esperar passar a dor para saber que foi resolvido. Mas meu marido disse, tu é louca. Toma logo dipirona e para de me encher o saco. Então eu tomo. Mas quando nós olhamos para o sofrimento e para a dor sem propósito, sem ter esperança, nós então faremos de tudo para nos livrarmos daquilo, para fugirmos daquilo. E nós nos angustiaremos cada vez mais. Então, uma pessoa inconstante, ela é facilmente dominada por qualquer coisa que ela acha que possa potencialmente salvá-la. Qualquer coisa que possa aliviar a sua dor, eu aceito, eu topo tudo. Não funcionou? Joga fora, eu quero um outro salvador. Jesus não me deu a cura que eu queria. Eu vim aqui, eu orei, pedi para ele curar meu câncer, ele não tirou, portanto, eu vou lá oferecer, né, qualquer coisa para outra coisa para eu poder conseguir o que eu quero. Vou fazer promessa. Vou vender a minha casa, né? Fazer votos. Eu preciso disso, eu preciso disso, preciso disso. E a salvação que ele já nos deu não é o suficiente, não basta. A gente olha para aquele sofrimento, aquela aflição, como se fosse uma coisa que é para se livrar logo, sem propósito. É uma pessoa inconstante. E essa pessoa, quando ela pede sabedoria, ela pede duvidando. Quando ela pede ajuda, ela pede duvidando. E quando nós pedimos duvidando, a palavra diz que não podemos esperar nada de Deus. Sabe uma coisa? Às vezes o Senhor é muito gracioso. Às vezes Ele dá para a gente mesmo sem a gente pedir. Glórias a Deus, porque se não fosse isso, a gente não teria nada, né? Nada de bom a gente teria, porque a gente não sabe pedir o que é bom. A gente só sabe que pedir o que não presta. Graças a eu conheço meus filhos, né? Filho pequeno, na hora do almoço, está pedindo pirulito. A gente pede pirulito quando está com fome para Deus. A gente pede besteira, Ele vai nos dar o que é bom. Mas nós precisamos pedir sabedoria com fé, sabendo de fato que há um propósito por detrás daquilo e que há um motivo pelo qual nós estamos passando por aquilo. Talvez a gente nunca saiba qual é o motivo aqui nesta terra. Talvez a gente passe pela vida sofrendo sem entender o porquê, que nem Jó. E a gente só vai descobrir na glória. Mas a gente vai ver o caráter que isso vai produzir em nós, se nós perseverarmos. O que vai gerar essa inconstância em nós? Irmã, quanto tempo eu tenho? Misericórdia. Então, vou pular essa sessão. O que gera inconstância em nós? Primeiramente, nós compartimentalizamos nossa vida. Quando a gente começa a vir para o culto no domingo e a gente vive segunda a sábado, como se Deus não fizesse parte da nossa vida, a gente está fazendo pouco caso daquilo que nós professamos no domingo. A gente acha que Deus é um bezerro de ouro. Sabe o que é um bezerro de ouro? Aquele que a gente cria com nossas mãos, ele fica paradinho aqui no templo e quando a gente sai, ele não consegue ir atrás de nós. Ele fica aqui porque é feito de ouro. Fica parado. Deus não é um bezerro de ouro. Ele vai atrás de nós. Ele é onipresente. Ele está envolvido na sua vida. Mas o problema é quando nós consideramos Deus um bezerro de ouro, nós difamamos a imagem dele, nós quebramos o mandamento de não farás para si imagem, escultura, e nós achamos, então, que podemos viver a vida como nós queremos. Quando nós sofremos, ele não vai estar lá na nossa cabeça. E isso vai nos trazer inconstância. Então, a compartimentalização da nossa vida, quando a gente quebra o mandamento de não criar imagem, escultura do Senhor Deus em nossos corações, nós sofremos de forma inconstante. A falta de temor a Deus. A gente teme muito, muito, muito perder o controle da nossa vida. Muito. Em 1929, teve a quebra da Bolsa de Nova York. E conta-se que, naquela época, quando realmente as pessoas perderam tudo que tinham,
dinheiro, finanças e tudo mais, as pessoas que viviam para isso estavam pulando dos prédios, se matando. Por quê? Porque o maior temor da vida deles era perder o controle, perder aquilo que os definia. Eles não temiam a Deus, eles temiam a vida de pobreza. Às vezes a gente teme o que os outros falam ao nosso respeito, as pessoas ao nosso redor, a gente teme a pobreza, a gente teme faltar pão em casa, a gente teme isso, a gente teme aquilo, a gente teme a doença, a gente teme a traição, a gente teme de tudo, mas não teme a Deus. E então Deus se torna um Deus desse tamanhozinho na nossa vida, incapaz de nos ajudar no nosso sofrimento, na nossa aflição. A inconstância também, ela é resultado da falta de gratidão a Deus. A falta de gratidão. Quando nós não reconhecemos aquilo que de bom Ele já nos deu. Quando a gente vive como se nós merecêssemos tudo aquilo que nós temos hoje em dia. Vocês acordaram hoje e agradeceram a Deus pelo ar que vocês respiram? Quando a gente acha que merece isso, e Deus tira de nós, nós não reagimos de forma constante. Nós reagimos com o quê? O que acontece quando uma criança está brincando com o brinquedo dela, a outra vai lá e arranca e tira dela? Ela fica com o quê? Vocês nunca viram uma... Gente, eu vou dizer, viu? Criança que está com um brinquedo na mão e outra vai lá e tira da mão dela, ela fica com muita raiva. Ou começa a chorar, né? Desesperadamente. Ou tem umas que ficam assim, meio catatônicas. O que aconteceu? Por quê? Porque era do direito delas. Era do direito delas, era delas. Mesmo que não foram elas que compraram, foi papai e mamãe que deu para elas, né? Foi papai e mamãe que deram para elas. Mas quando nós vivemos em constante estado de ingratidão, nós não conseguimos suportar o sofrimento, a aflição, porque aquilo que Deus nos deu já, nós não reconhecemos. E, portanto, se a gente não reconhece o que Ele já nos deu, a gente não vai reconhecer o que Ele pode ainda nos dar em meio à aflição. Queridas, isso é um tom tão pesado para terminar, né? Aflição e condenação, né, Hendrika? Mas veja só, vamos recapitular aqui. Tribulação vai produzir perseverança, que vai produzir experiência, o selo do Espírito Santo, que vai produzir a esperança, que vai produzir a paz, que vai produzir a paz no nosso coração. E agora eu queria voltar, então, para aquela primeira história. Eu falei que eu ia fechar, né? Quantas aqui reconheceram aquela história? Levanta a mão. Vocês vieram para a Conferência de Mulheres 2022, porque eu contei essa mesma história, de forma mais resumida. Ou vocês são muito letrados. Não é culpa minha que me deram um tema tão relevante, a última. Essa história da mãe que perdeu as 4 filhas, quando ela chegou lá em Londres, ela mandou um telegrama para o seu marido, que estava lá nos Estados Unidos, e o nome do seu marido era Horácius Spafford. E Horácio Spafford, a quem alguém aqui reconhece o nome do hino que esse homem escreveu? Aflição e Paz. Aflição e Paz. Conta essa história, que ele indo lá para buscar a esposa dele, quando ela chegou lá, ela mandou um único telegrama para ele, dizendo: fui salva sozinha, o que eu faço agora? Ela mandou esse telegrama para ele. E ele então foi lá e disse que o capitão do navio onde ele estava parou em cima do local onde o outro navio havia colidido e as filhas haviam afundado e morrido. E o capitão falou: foi aqui que suas filhas morreram. E eu achava que ele tinha escrito naquela hora o hino, mas eu descobri depois que não foi, que na verdade foram alguns anos depois. Sabe o que aconteceu alguns anos depois? Ela engravidou novamente, teve um filhinho e 3 anos depois ele faleceu de novo. Perderam mais um filho. E isso em meio às tragédias, porque eles tinham perdido Horácius havia perdido tudo que ele tinha de bens materiais num fogo em Chicago. E só havia lhe sobrado agora essa passagem para a Europa para eles poderem descansar e encontrarem paz nas férias. Eles encontraram outro tipo de paz. Porque quando eles voltaram, um tempo atrás, um tempo depois, o pastor D.L. Moody foi lá visitá-los.
E ele conta que eles estavam dizendo o seguinte, já estavam em paz, estavam dizendo assim, foi da vontade do Senhor, está tudo bem com nossa alma. E eu quero agora ler para vocês, foi nesse instante, alguns anos depois, que ele sentou para escrever esse hino. E eu quero ler para vocês aqui, a versão em português é maravilhosa, é muito boa, mas eu vou dizer, ela perde um pouquinho do sentido original das palavras que ele mesmo havia escrito. A gente vai cantar daqui a pouco essa música, então cantem com todo vigor. Mas eu quero ler para vocês a tradução literal do hino que ele escreveu. Inclusive, tem 2 estrofes a mais, para vocês verem. Quando a paz, como um rio, acompanha o meu caminho, quando tristezas como ondas do mar se revolvem. Percebe que na tradução para o português diz, se paz, a mais doce, me deres gozar. Se dor, a mais forte, sofrer. Aqui ele não está dizendo se, ele está dizendo quando. A certeza, nós vamos passar por tribulações. O nosso Senhor Jesus Cristo falou isso. No mundo enfrentareis tribulações, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. Então não é se, é quando. Quando a paz, como o rio, acompanha o meu caminho, quando tristezas como ondas do mar se revolvem, qualquer que seja a minha sorte, tu me ensinaste a dizer, está tudo bem com minha alma. Esse está tudo bem foi tirado literalmente de 2 Reis, capítulo 4, verso 26. É a história da Sunamita. Era uma mulher que estava lá nos tempos de Eliseu, entrou Eliseu na cidade, estava passando, a Sunamita viu Eliseu, o profeta, e chamou ele para almoçar na casa dele. Almoçar na casa dela e do marido. E ela não apenas recebeu ele, mas montou um quarto para ele poder ficar lá quanto tempo ele quisesse, quando ele estivesse passando pela cidade. E então ele, vendo tamanha generosidade, ele perguntou, o que você precisa? Ela falou, nada, não preciso de nada, está tudo bem. E então ele descobriu por meio do servo dele que ela era estéril, não tinha filho. E ele foi então dizer para ela, não, você vai receber um filho então, como uma mostra de gratidão, né? O Senhor Deus vai te enviar o filho. Ela falou assim, não me engane, não minta para mim, profeta. Mas de fato ela engravidou e ela teve um filho. E poucos anos depois, esse filho foi lá para o campo trabalhar com o pai, teve uma insolação, uma coisa a respeito, e voltou para a mãe e morreu no colo da mãe. A mãe colocou o filho na cama e saiu correndo atrás do profeta. E quando ela estava chegando perto do profeta, Eliseu mandou o servo correr para lá e perguntar, está tudo bem com teu marido, com teu filho? E o servo foi lá até ela, perguntou, está tudo bem contigo, com teu filho? E ela respondeu, Shalom. Está tudo bem. Shalom. Aí eles dizem, não. É porque ela queria chegar logo, né? Fala, Shalom, está tudo bem. E chegar logo ao profeta para então dizer aquilo que estava afligindo ela. Mas, queridas irmãs, quando nós conseguimos chegar a esse momento de dizer Shalom, eu estou sofrendo, minha alma está amargurada, estou com dor, eu não sei por que eu estou aqui. Deus deu, Deus tirou, um dia eu vou entender o porquê. Mas Shalom. É isso que ele escreve aqui. Ele não escreve Shalom, mas ele escreve It is well. Está tudo bem com minha alma. Qualquer que seja a minha sorte, tu me ensinaste a dizer Shalom, Shalom com minha alma. Paz, paz com minha alma. Aí vem o refrão. Está tudo bem com minha alma. Segundo refrão. Desculpa, Simone, eu vou estender só mais um pouquinho. É tão lindo esse hino. Embora Satanás me ataque, embora provações venham, que essa bendita certeza controle, que Cristo considerou minha condição impotente. Cristo olhou para mim e me viu incapaz de suportar esse sofrimento. Ele considerou minha condição impotente e derramou o seu próprio sangue por minha alma. Meu pecado, a felicidade desse glorioso pensamento, o meu pecado não em parte, mas um todo, foi pregado na cruz e eu não carrego mais. Louvado seja o Senhor, ó minha alma. Para mim, seja Cristo daqui em diante viver. Se o Jordão sobre mim se revolver, nenhuma dor será minha, pois na morte como na vida, tu sussurrarás paz à minha alma. Mas, Senhor, é por ti, por tua vinda, nós esperamos.
O céu, não a sepultura, é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, bendita esperança, bendito descanso da minha alma. E, Senhor, apressa o dia em que a fé se tornará vista. As nuvens serão enroladas como pergaminho, e a trombeta ressoará, e o Senhor descerá. Ainda assim, shalom com minha alma, paz com minha alma. Queridas irmãs, refraseando aqui a Eliot, nosso sofrimento não é em vão, porque essa é a nossa esperança. Que as suas aflições possam se tornar em paz. Na verdade, que suas aflições possam produzir paz em vocês, por meio da obra do Espírito Santo. O restante dessa conferência vai envolver muitas situações que envolvem aflições na nossa vida, sofrimentos, confusões, mas em tudo isso, lembrem-se que há esperança e paz no final de todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus, seja louvado, Senhor. Seja louvado, bendito o Senhor, porque o nosso sofrimento não é em vão por causa do Senhor irmão Jesus Cristo, que sofreu por todas nós. Senhor Deus, não permita que nós desperdicemos a nossa vida. Não permita que as irmãs que estão aqui passando por aflições das mais diversas, passe por essas aflições sem ter o Senhor ao lado delas. Nós queremos, Senhor, sermos no final dessa vida contempladas por Ti como perfeitas, íntegras, em nada faltando. Nós queremos estar diante do Senhor como imagem e semelhança do Senhor, tendo sido transformadas à imagem do Seu Filho, tendo deixado para trás a natureza velha, mas nada disso por obra e mérito nosso, mas por causa das aflições que nós passamos com o auxílio do Espírito Santo. Então, portanto, Senhor, quer venha o que venha, esteja o Senhor ao nosso lado e que nós todos possamos dizer shalom à nossa alma. Que o Senhor esteja com cada uma de nós aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.